Muita gente sabe que eu trabalho com algumas atividades e meu dia a dia exige criatividade. Eu preciso ter ideias. A gente vai conversar sobre isso hoje. Eu sou o Mauro Miller, bem-vindo ao canal Paz e Amor. Paz e Amor. Obrigado a você que já curtiu, você que se inscreveu, você que já compartilhou. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho e muito obrigado. Vamos lá. Ideias. Tenho certeza que você já teve ideias no seu trabalho, no seu grupo de amigos, em casa. Você lembra da reação das pessoas quando você, todo empolgado, contou a sua grande ideia? No meu dia a dia, eu já tive muitas ideias. Eu trabalho com arte, na música, no teatro, na palhaçaria, no rádio, na TV. Eu escrevo na internet. E às vezes eu tenho uma ideia na área artística, para o palco, ou para um programa de rádio, conteúdo para YouTube. E quanto mais eu estudo os assuntos, mais ideias eu tenho. Quanto mais eu pratico, mais eu evoluo nas ideias. Já tive ideias sozinho, em grupo, gosto de fazer reuniões criativas, brainstorm. Tem ideias que estão agora no ar numa rádio FM que eu trabalhei há muito tempo. Estão lá ainda. Já tive ideias que estão no ar na TV que eu trabalho atualmente, para o meu palhaço, o Mo, na música. Eu vou te falar uma coisa. Ideia boa é ideia que se coloca em prática. Eu garanto que muita gente tem grandes ideias. Muitas ideias guardadas numa gaveta, no computador, num caderno, na cabeça. Vou ser sincero com você, ideias que não foram colocadas em prática não valem nada. Sabia que eu já assisti ideias minhas no ar, numa TV? Pois é, ideias que eu nunca contei para ninguém. Mas qual a diferença então? É que a outra pessoa teve a mesma ideia e colocou em prática, enquanto eu fiquei pensando como era difícil, como era caro, quanto era inviável. Enquanto eu fiquei pensando, a ideia foi pro ar. Eu já coloquei muitas ideias boas em prática, que me fez satisfeito, que já me rendeu dinheiro, que já me deu bastante audiência, que já fez sucesso, que lotou um teatro, né? Enriqueceu meu currículo. E você já teve ideia? Muitas vezes a gente não coloca ideias em práticas. Eu vou falar uma coisa interessante para você que pode pegar muito fundo aí. Atenção, muita gente tem uma ideia e já começa a imaginar funcionando. Aí vai pegar a opinião de pessoas próximas, pai, mãe, namorada, irmão, pessoas da família, amigos. E aquela ideia que para você é muito massa, acaba diminuindo de tamanho e importância porque você pede opinião para pessoas que não entendem do assunto. Pedir opinião para quem não é especialista nos assuntos, será que é tão importante? Ah, mas é a minha irmã, é o meu namorado, a minha namorada, é o meu marido. Deixa eu perguntar mais uma coisa. O seu irmão, seu marido, é especialista nesse assunto? Já aconteceu algumas vezes comigo de ter uma ideia, eu contar para alguém e essa pessoa fala assim, ah, será? Desanima, né? Pois é. Vai dar muito trabalho, não vai render. Ah, você vai ter que acordar muito cedo, vai custar muito caro. E aí você vai desanimando. O Silvio Santos disse uma vez que muitas vezes ele não contava suas ideias para pessoas muito próximas e colocava em prática mesmo assim, porque ele estava convicto de que aquela ideia iria funcionar, né? A opinião, vamos lá, vamos comparar com o torcedor de futebol. Ele não estuda, ele não viu treino, ele não estuda preparação física, fisiologia, administração do dinheiro, gerenciamento das pessoas. Ele só vai lá no jogo, assiste pela TV ou na arquibancada, e aí o time dele perde uma, duas, três e começa a gritar, manda embora esse treinador, esse presidente não presta, né? É uma opinião todo mundo tem. É muito superficial para quem administra um projeto ouvir uma opinião, meia dúzia de opiniões. Tem muito projeto em jogo, então as ideias têm que seguir na mesma linha. Se você tem uma ideia que você acha uma grande ideia, primeiro é preciso saber.
Fale com um especialista. É de venda? Fale com um especialista em venda. É de teatro? Fale com um especialista em teatro. Pesquisar a viabilidade da execução da ideia, começar a estudar o tema, captar informações sobre a atividade dessa ideia, quanto vai custar, quanta matéria-prima vai precisar, levantamento de custos, plano de ação, quanto tempo isso vai demorar para ser colocada em prática, e já vai imaginando essa sua ideia sendo colocada em prática. Albert Einstein disse: criatividade é ver o que os outros veem e pensar o que ninguém jamais pensou. Liberando seu potencial criativo, o ser humano é capaz de solucionar problemas e ter grandes ideias. Ganha foco, eficiência, confiança. Você já ouviu falar que quando você tem uma ideia, primeiro coloque em prática, depois conte a ideia aos outros. Não é segredo para não gorar, não é isso. Eu tenho uma ideia para melhorar o meu número de palhaço, por exemplo. Eu peço para os meus professores, para os meus mentores, para os diretores de espetáculo. Eu faço uma apresentação experimental para sentir a reação da plateia. Aí quando eu tenho a ideia de um programa de TV, eu falo com os meus chefes lá na TV, no rádio, a mesma coisa. O espectador, público, ok, você pode falar com o público, faça pesquisa de opiniões ou consulte pesquisas de opinião para saber sobre a viabilidade da sua ideia, que perfil de público eu vou atingir com essa ideia, vai vender para que tipo de público, qual consumidor, é uma pesquisa de opinião. A indústria faz pesquisa de mercado para saber se aquele produto vai ser colocado em que tipo de mercado para vender. Heidi Lamar: se ela tivesse ouvido a opinião do seu marido, provavelmente jamais teria colocado em prática a sua ideia. Ela inventou o wireless, então se você usa Wi-Fi, Bluetooth, agradeça a ela. Vale um conselho para você? Quando você tiver uma ideia, essa ideia te fazer muito sentido, brilhar os seus olhos, siga em frente, siga convicto, estude sobre a ideia e só peça a opinião para quem pode te ajudar a viabilizar, a virar realidade a sua ideia. Caso contrário, pessoas que até te amam, gostam de você, podem sim até te atrapalhar e fazer você desanimar. Não é porque não querem que a sua ideia funcione, é porque simplesmente por não entenderem profundamente dos assuntos, não estão na mesma vibração que você. Ninguém é obrigado a opinar suas loucuras, mas tem loucuras que podem dar muito certo. E tem gente que só vai entender você quando você colocar a sua ideia em prática. Gostou do conteúdo? Então faz o seguinte, compartilhe, ative o sininho, né? Dá um curtir pra mim lá, basta um joinha, conta pros seus amigos que tem o canal Paz e Amor aqui, beleza? Muito obrigado, até a próxima. Paz e amor.